Então, agora oficialmente, né, a gente iniciou a gravação, então, olá, boa tarde, bem-vindos, né, todos e todas que estão presentes. Então, hoje a gente vai começar a apresentação, acho que pode ser pela Natália, pode ser, depois o Matheus, depois eu. Então, estou fazendo a mediação e também vou apresentar, tá certo? Então, a gente vai ter 15 minutos para cada pessoa, mas eu posso avisar nos 15 que aqui no chat, e aí vocês podem falar mais um pouquinho também, a gente pode até uns 20, né, para não estourar muito. Então, no 15 eu dou um toque só, que já foi 15, só para a gente se nortear, combinado? E aí vocês podem se apresentar primeiro um pouquinho, falar de vocês, e breve apresentação, só para a gente se conhecer um pouquinho. Combinado? Combinado. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Ótimo. Como a Patrícia já falou, eu sou a Natália. De forma muito breve, eu poderia falar que eu estou no meu 2º ano de graduação do curso de Ciências Sociais. Essa apresentação aqui, ela faz parte de um projeto de pesquisa, de iniciação científica, que é orientado pelo professor do Departamento de Filosofia, o Ricardo Fabrini, que também é o coordenador que tem, pelo menos, orientado um grupo de participantes desse seminário, né, de seminário de Estética e Crítica de Arte. Bom, é isso, por enquanto. Tá ótimo. Pode começar, Natália. Eu achei que o Matheus também iria se apresentar. Perdão. Não, também pode ser. Você quer fazer uma rodada de apresentação? Pode ser também. Vocês que sabem. Então, eu já aproveito, né? Meu nome é Matheus. Eu recém me formei em arquitetura pela UFSC. Aí até quem me apresentou aqui o seminário, sugeriu, né, enviar uma comunicação, foi o professor Paolo, que foi meu orientador de TCC, que eu acredito que ele também está participando do seminário, Paulo Colosso, tanto que a ideia era enviar junto, mas como era um por pessoa, daí esse acabou ficando só eu, porque acho que ele já enviou outro trabalho, mas foi o Paulo que me apresentou e chamou para vir para cá, então, né, eu diria até assim, por essa influência dele, que o meu TCC acabou puxando algumas discussões da filosofia, então, apesar de ser de arquitetura e urbanismo, eu entrei na questão de discussão de estética, crítica de arte pública, eu trabalho bastante com teoria queer, e estamos aqui. Que legal. Paulo, ele foi do grupo bastante tempo já, bem, a gente conhece ele, sim. Muito legal. Então, eu sou a Patrícia, eu sou formada em arquitetura, e aí meu mestrado e doutorado eu fiz na ECA, né, em artes, mais especificamente artes cênicas e mais especificamente ainda performance, então sou desse campo aí, então acho que é isso, por enquanto, depois a gente fala mais um pouquinho. Mas acho que a Natália pode começar a apresentação. Tudo bem, então. Bom, será uma breve exposição a minha. A gente, pelo menos, a gente não terá tanto tempo assim para aprofundar todos os pontos, mas a proposta geral do meu trabalho, ele consiste em apontar como certas noções, como a de comunidade e heterotopia, mobilizada em certo debate da teoria estética contemporânea, e a gente vê isso em autores como Rancière, no Foucault, no Agamben, tem um filósofo, mas é italiano, o restante seriam como Barthes, Deligny, são todos filósofos da tradição francesa, né? Como a gente consegue observar como essas noções elas têm sido operadas no campo artístico, né, no sentido de tentar imaginar novos espaços alternativos e relações de convivialidade que apontem ou suscitem ou oportunizem novas formas de habitar, novos modos de se relacionar no mundo cotidiano. Alguns dos textos desses autores são muito lidos no campo das artes. Curadores volta e meia fazem referência ao Barthes, ao Rancière, ao Agamben também, entre outros, né? São conceitos que a gente encontra nos textos desses autores que continuam operando na interpretação de certa arte contemporânea, mas não dá conta de toda ela. A arte contemporânea é muito plural, diversa. A minha exposição ela vai tentar reconstituir esquematicamente a passagem do imaginário moderno europeu para o imaginário contemporâneo, né? Com isso, talvez a gente consiga perceber que as noções de heterotopia e comunidade
que passou a ocupar, pelo menos em parte, o imaginário contemporâneo, e agora não mais orientado pelo projeto utópico revolucionário, que é um traço distintivo mais do imaginário moderno, a gente vai conseguir perceber mais essa relação, mais essa tentativa de embaralhamento entre arte e vida, né? Que seria um traço distintivo do imaginário, né, contemporâneo. Essas são noções que têm ocupado o imaginário de diversos artistas. Foucault, por exemplo, vai pensar as heterotopias no seu livro Ditos e Escritos, mas também em outras duas conferências, no ano de 66, do século XX. São autores que estão pensando não só novas formas de sociabilidade, mas também na relação entre arte e clínica. É o caso do autor como Deligny. Teve experiência com comunidades autistas que o levou, inclusive, a repensar novas formas de sociabilidade, que lá já tinha se dado. O Barthes, se a gente for pensar nas suas concepções de arte, o Barthes quer colocar no centro uma arte que dê conta da complexidade do real, que aprenda os matizes, as nuances do real, e que não caia rapidamente na vala comum de um clichê. Né? Se a gente for pensar, ou quando a gente pensa o imaginário moderno, estamos nos referindo ao imaginário das vanguardas artísticas que vigoraram ao longo do XX. Imaginário calcado, sobretudo, na relação entre arte-utopia e arte-revolução. A crença que orientou, que guiou essas vanguardas era de que, sobretudo na arquitetura e também na arte dessa vanguarda, era de que a arte tinha uma nobre função na transformação do mundo e da realidade. Era a crença de que a arte ela tem uma função de atuar na sensibilidade do homem comum, transformando. O Marcuse, que é um frankfurtiano da primeira geração, né, ele dizia que a arte ela não transforma a realidade diretamente, mas ela atua sobre o homem, modificando de tal modo que o homem ele sairia transformado da sua experiência estética, e dessa transformação veria também a transformação das suas relações intersubjetivas, de tal modo que o conjunto da sociedade também seria transformado. Né? Então, poderia dizer assim, esquematicamente, que o que guiou essa modernidade foi essa crença no poder da arquitetura e da arte de atuar sobre a sensibilidade do homem comum, transformando, contribuindo assim para a emergência de um novo homem, que seria o homem do futuro, e de uma sociedade inteiramente outra. Mas é um projeto que vai se esgotando após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando os movimentos artísticos de vanguarda, que habitavam inclusive as grandes metrópoles europeias, migram, se deslocam para Nova York. Né? É um território que vai acolher muitos artistas de Viena, Paris, Berlim, enfim, e no qual emergem as novas vanguardas, ou como certa literatura chama, de vanguardas tardias. Né? Também há nesse ideário moderno, um aspecto importante a ressaltar, que é a concepção de tempo prospectivo, orientado para o futuro, um tempo que é progressivo, linear. Daí a razão de uma sucessão de movimentos artísticos que vão ultrapassando incessantemente um ao outro. Então, vem o impressionismo, vem o romantismo, vem o surrealismo, vem o dadaísmo, enfim, o futurismo, o expressionismo, o cubismo. Tinha-se também a ideia de que, se o homem se valer da sua racionalidade, ele irá se emancipar. Né? Pode-se dizer também que essas vanguardas elas eram herdeiras de certo iluminismo. Né? Se nutria a ideia de que, se seguir a razão, tem-se, então, a projeção de progresso no futuro. É algo que a gente pode ver em questão do Kant, do Diderot ou do D'Alembert. Né? E isso vigorou e orientou o imaginário moderno. Atinge o espírito das vanguardas artísticas do XX, de modo que os artistas também contribuiriam para esse processo de emancipação. E com a exaustão do projeto moderno, ocorre uma mudança na década de 70 e nos anos 80, né, na concepção de temporalidade, essa que acabo de me referir. Né? O futuro ele deixa de ser um locus de esperança e passa a ser mais ameaçador, sombrio, nublado. Passou-se das utopias para as distopias, para uma perda de horizontes e um esfacelamento de esperanças. Isso se manifesta na arte, na cultura. Após a Segunda Guerra Mundial, a arte moderna não estaria mais atada à ideia de utopia e revolução. As utopias da arte moderna não estão mais presentes no imaginário contemporâneo. Quando a gente está pensando no imaginário contemporâneo e da arte e também a arte contemporânea, a historiografia entende ou demarca o seu início a partir da década, a historiografia da arte, né? Ela demarca o seu início a partir
da década de 70. E desde então teria vigorado até o presente, né? Como caracterizar a arte contemporânea, né? Primeiramente, diria que ela é a mais heterogênea possível, né? O que poderia caracterizá-la é a diversidade das suas linguagens, de meios e procedimentos. Não haveria mais uma hierarquia entre as linguagens artísticas, ou também não há mais uma concepção da modernidade e progresso que vigorou ao longo do XX. Inclusive, a crítica da arte contemporânea, ela abdica dessas noções totalizantes de movimentos artísticos, cujo sufixo seria os ismos, né? Realismo, futurismo, enfim. Está analisando, então, concretamente, certa obra do artista, a singularidade de sua obra, a obra per si. Né? Nesse sentido, o que visa a arte contemporânea? É embaralhar arte e vida. E é um tema que não nasce na contemporaneidade, essa tentativa de estetizar a vida ou de estetização do real. Ela é própria, inclusive, da modernidade. Né? Isso remonta à figura do dandy, que está presente na reflexão sobre o dandismo, que o dandy é um personagem que está no livro do Charles Baudelaire, o Pintor da Vida Moderna, né? É uma das figuras da autoridade com qual, inclusive, o Charles Baudelaire se identifica. Mas, em termos gerais, o que um dandy ele almeja é embaralhar arte e vida, é não deixar a arte circunscrita ou confinada à noção de objeto artístico. É o de fazer da própria vida arte. Né? Isso foi muito forte no dandy, a ideia de não deixar a arte confinada aos limites da linguagem da tradição, como a pintura, por exemplo, o óleo sobre a tela, a escultura, ou a gravura. Né? Alguns autores, como que é um autor da estética contemporânea, um teórico da estética contemporânea, e que é muito lido por curadores e artistas, o Nicolas Bourriot, ele retoma essa questão de embaralhamento entre arte e vida a partir dos anos 90. Né? O Rancière também, que eu já havia citado no início, ele pensa essa questão, a tensão entre estética e política. Agora, não mais a arte não mais confinada à linguagem da tradição, mas pensando também essa questão a partir das performances, das instalações da arte pública. Né? Nesse sentido, não se trata mais de projetar no futuro uma sociedade inteiramente outra, uma autoridade radical, e de imaginar utopia, mas sim de inserir-se na realidade existente, criando em seu interior outros espaços, né, os quais o Nicolas Bourriot vai denominar de alteridades possíveis. Parece que trata-se agora de habitar de outro modo o mundo existente. No caso do Bourriot, de substituir a forma artística pelas formas de relações sociais. O Ricardo Fabrini, que é um estudioso da estética contemporânea e professor do Departamento de Filosofia da USP, diz que o esquema revolucionário do projeto moderno, orientado por uma utopia política, foi substituído por um tipo de realismo operatório, voltado para a utopia cotidiana flexível, e se aproxima muito da ideia de heteroutopia do Foucault. Né? Tem-se a ideia de que a arte ela pode contribuir construindo espaços laboratoriais nos quais estariam se engendrando, ainda que durante certo tempo, novas formas de sociabilidade, e que nesses espaços poderiam ou viveriam outras formas de temporalidade. Né? E é mais ou menos nessa chave que podemos começar a definir, então, conceitualmente, a noção de heterotopia. O que seria uma heterotopia? São outros espaços, mas no interior da realidade existente. Nesse sentido, se distingue da utopia, porque a utopia ela projeta no futuro uma sociedade ideal. Né? As heterotopias elas se referem a lugares que se opõem a todos os outros lugares. Né? Essas seriam utopias localizáveis, são como que, inclusive, contra os espaços. Né? Por exemplo, para as crianças, pode ser o fundo do jardim, a cama dos pais, ou o celeiro, lugares nos quais emerge o lúdico, a descoberta de outro mundo, lugares nos quais, inclusive, se habita o mundo de outra forma, lugares que têm a capacidade de transpor para outros mundos, seja para o céu, para o oceano, para a floresta. A caracterização que Foucault dá, eu leio aqui rapidamente, ele diz assim: as heterotopias são contraposicionamentos em lugares reais.
lugares efetivos, ou seja, lugares que, em aparente paradoxo, estão fora de todos os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. Ou seja, são espaços marginais em nossa sociedade. São espaços totalmente outros, espaços de contestação do real e de transfiguração dele. São utopias reais, e que ele chama, né, de heterotopia. Os exemplos que o Foucault utiliza são os mais diversos e causam uma certa surpresa no leitor, porque o Foucault diz que desde a cama dos pais para a criança é um espaço heterotópico. A primeira das heterotopias seria a cama dos pais, que quando saem de casa, a criança brinca em cima ou embaixo da cama com um espaço mágico. São, na verdade, espaços lúdicos construtivos e não como aquele de entretenimento ou distração. Nesses espaços heterotópicos vive-se uma outra temporalidade. É muito importante a ideia de heterocronia, né? Que a gente poderia pensar como um outro tempo, outras figuras de tempo, né? Que nesses outros espaços, o tempo há a possibilidade do tempo se estender, de não terminar, nos espaços nos quais onde ele se acumula ao infinito. Isso seria uma heterotopia do tempo. Outras experiências de tempo. Mas algo que é importante é que não se trata propriamente... 12 minutos, tá, Natália? Só para te avisar. Também, obrigada. Algo importante, um aspecto importante, é que não se trata propriamente de caracterizar esses espaços como heterotopia, mas de ajudar a imaginar possibilidades, de pensarmos a existência de outros espaços no interior da realidade existente, de não projetá-lo no futuro imaginário. São exemplos que estimulam a nossa imaginação, né? E que estão tentando justamente pensar a dimensão política de certa arte contemporânea, em que há a tentativa de embaralhar arte e vida. Acentua a relação entre heterotopia e heterocronia, que fala de outras experiências de tempo. Outras figuras de tempo que estarão se engendrando nesses outros espaços. Um exemplo disso são os ninhos de Hélio Oiticica. É um artista que cria esses outros lugares, outros espaços, e que ele chama de laser, né? Nos quais os visitantes, os fruidores, poderiam lá adentrar e lá ficar um pouco, né? Há também as suas cosmococas, que são ambientes com materiais sensoriais que produzem uma certa experiência plurissensorial. Inclusive, uma das caracterizações da arte contemporânea, mas de certa arte contemporânea, é ela como um espaço para descansar e viver bem até retornar à vida cotidiana. Se a gente for pensar agora as noções de comunidade, tem 4 autores que vão se debruçar em textos muito curtos sobre essa noção. Se a gente for começar pelo George Agamben, né, em seu livrinho chamado A Comunidade que Vem, George Agamben é um filósofo italiano. Ele, nesse livro, é um livro muito curto. A comunidade que ele pensa é a comunidade que ele chama a comunidade do ser qualquer. Ser qualquer. Aquela no qual qualquer um, indiferentemente, pode dela participar. Qualquer um que seja, independente de sua classe, etnia, sua cor, suas preferências. Há nessa comunidade do Agamben a ideia de que a singularidade ela não se miscui no todo, ela não se perde no grupo, ela resiste a qualquer forma de sociabilidade. O Agamben ele faz uma leitura, mas já em um outro texto, uma leitura da noção de amizade em Aristóteles. E o Ricardo Padrini, retomando um artigo seu, e que a gente pode pensar também a amizade como uma expressão dessa comunidade, de uma comunidade, né? Uma vez que os amigos, nesse sentido, eles não condividem algo, um nascimento, seja uma lei, um gosto, um lugar, mas eles são condivididos pela experiência da amizade, né? A amizade, ela seria a condivisão que é anterior a toda e qualquer divisão, porque justamente aquilo que haveria para repartir na comunidade de singularidades é o próprio fato de existir. Nesse sentido, as singularidades não poderiam formar sociedades, uma vez que prescindem de toda identidade e de qualquer ligação de pertencimento na qual possam se reconhecer. O que é importante nessa comunidade, essa noção de comunidade no Agamben, é a ideia de que a singularidade ela resiste a qualquer forma de pertencimento ou de inserção. Agora, se a gente for trazer um outro autor
que pensa a noção de comunidade, a gente vai ver que, no caso do Roland Barthes, que é um filósofo francês, e que é muito lido no curso das letras e no campo da arte, a gente vai ver que em um curso que ele deu, chamado Como Viver Junto, no ano de 76 para 77, do século passado, né, ele apresentou simulações romanescas de alguns espaços cotidianos que configurariam uma comunidade enquanto aquilo que ele chama de enquanto uma utopia do viver junto. Que o objetivo, precisamente, não era se debruçar sobre uma utopia ao modo de Platão, Tomás Moro ou de Campanella, mas sim de figurar, para dizer, uma espécie de utopia doméstica, que não é, como o autor adverte, propriamente uma utopia, baseada na boa relação do sujeito com o afeto. O problema central dessa comunidade do viver junto é encontrar, segundo Barthes, a distância mais justa entre cada um de seus poucos membros, porque o número ideal que o Barthes pensa para essa comunidade, o número de membros, deveria ser inferior a 10 ou a mesmo 8, porque uma extrapolação desse número se produziria uma espécie de crise entre seus membros. A ideia reguladora disso, que o Barthes está chamando de utopia doméstica, é o patos da distância, uma expressão do Nietzsche, mas que é mobilizada pelo Barthes. É a ideia de que nela o que é desejado é uma distância que não quebra o afeto, mas também uma distância irrigada de ternura. Em outro curso seu chamado Neutro, né, lecionado no ano de 77, 78, e que nos permite associar a delicadeza a esse patos da distância. Delicadeza, Barthes diz, seria distância e cuidado, seria ausência de peso na relação, e, entretanto, calor intenso dessa relação. Né? Essa utopia, para Barthes, seria regulada pelo seguinte princípio, diz ele, né? Lidar com o outro, não manipular, renunciar ativamente às representações de uns e de outros, evitar tudo aquilo que pode imaginar, o que pode alimentar o imaginário dessa relação. Barthes, inclusive, dá especial atenção aos matizes na relação no interior de sua comunidade. As relações entre as singularidades nesses microgrupos, pequenos, micro porque pequenos, seriam mediadas pela nuance, né? De modo que essa comunidade barthesiana abriria um espaço totalmente e como que exaustivamente matizado. Cada relação seria furta-cor, pois mudaria sutilmente de aspecto, talvez de sentido ou de configuração, segundo a inclinação do olhar de cada membro. A nuance, na utopia do viver juntos, que Barthes associa a palavra grega diáfora, ou diferença, que pode ser tomada também como desacordo, produziria no tocante às relações algo como uma suspensão provisória das leis, ou das ordens, das intimações, ou dos dogmatismos entre seus membros. E sendo essa comunidade não identitária, mas sim feita de essa comunidade da delicadeza, da brandura, feita de cambiências, não assumiria assim uma configuração final ou unitária, né? Sei que ainda resta pouco tempo. Já deu 19 minutos. Natália, pedi para você ir finalizando, fazer o fechamento, por favor, da sua apresentação. Obrigada. Claro. A conclusão é muito rápida, né? Ela iria sintetizar mais ou menos aquilo que eu vinha dito. E que, pelo menos nessas noções que eu pude apresentar aqui, ainda que brevemente, a gente consegue ver ou entrever que não se trata mais de imaginar utopias ou de desenhar como haveria de ser a sociedade do futuro, mas de habitar de outro modo, ainda que apenas por certo tempo, a realidade. Para tanto, bom, diria também que certos artistas em certa arte contemporânea, em certa arte contemporânea é possível ver a criação desses espaços laboratoriais de gestação de novas modalidades de viver juntos, né, que é heterotopias ou comunidades nos termos da crítica, né? E que, são diferentes concepções de espaço, de convívio, de difícil configuração, mas que colocam como possibilidades outras formas de sociabilidade. O Nicolas Bourriot, e agora só para fechar, de fato, o Nicolas Bourriot dirá ao seu modo, pensa não a alteridade,
no sentido de uma sociedade inteiramente outra, projetada no futuro imaginário, mas viver de outro modo. Isso que seria alteridade, né, na realidade existente. Eu finalizo agora a minha exposição. Tudo bem? Tá ótimo, Natália. Queria te agradecer pela apresentação, né? E eu acho que agora a gente pode anotar as perguntas, né? Se a gente tiver, se o Matheus tiver perguntas, também pode tomar nota. E aí, no final, a gente faz uma rodada de perguntas entre nós três, pode ser? Combinado. Então, acho que o Matheus pode começar a sua apresentação. Opa. Eu fiz aqui um roteirinho, espero não parecer muito roteirizado, mas eu ando com a cabeça bem caótica, que eu tô de mudança e não estou encontrando onde morar. Daí eu começo mestrado segunda-feira e eu ainda não tenho onde morar, então eu tô bem assim, mas vamos lá. O título que eu dei foi Estéticas Dissidentes, né, o que pode vir a público, e eu acho interessante iniciar com uma frase da Clarice Lispector, na Paixão Segundo GH, que eu acho que resume bem os devaneios que me levaram a essa comunicação, que ela fala que toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não, toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar um perder-se a si próprio. Né? Então, a comunicação, ela se iniciou, né, ela vem a partir do meu trabalho de conclusão de curso, né, que tem sua justificativa a violência em todas as suas formas contra a população queer, né, no que se chama de cidade armário, uma expressão enquanto fenômeno que se trata da construção da cidade como espaço em que apenas a cis-heteronormatividade pode vir a público. Nas palavras de Carvalho, né, de quem eu peguei essa definição, a cidade armário ela se constitui palco para as violências contra as minorias sociais, mitigando subjetividades e definindo condutas apropriadas ou não aos seus ambientes. Então, eu apontava também dados para trazer, digamos, algo mais concreto e que eu acho que é relevante no sentido da espacialidade, que em 2020, por exemplo, até pelo relatório Observatório de Mortes Violentas LGBTI+, no Brasil, houve 237 mortes e dessas 60% aconteceram no espaço público, então em praças, na rua mesmo. E, então eu quis trazer um pouco esses dados concretos já para a justificativa, e a comunicação ela parte também da compreensão da cultura como um elemento chave do direito à cidade, né, enquanto conceito esse definido por Lefebvre, que eu trago na contribuição dele, que na arquitetura a gente trabalha muito com ele na discussão, a importância de questões culturais para uma vida urbana, né, que pressupõe encontros, confronto das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos, inclusive o confronto ideológico e político, né, dos modos de viver, dos padrões que coexistem na cidade. Entende-se, portanto, que o direito à cidade não representa somente a possibilidade de viver nela, mas de fazer parte de sua configuração. Né, a configuração da cidade, portanto, também configura o sujeito. Eu destaco a apropriação da cultura, então, como um instrumento de poder, primeiro na sociedade moderna, conforme definido por Debord, né, na sociedade do espetáculo, que compreende esse espetáculo enquanto uma justificação de si mesmo. Ele é um discurso ininterrupto que se reflete a partir do uso da cultura enquanto representação, ao mediar as relações sociais. Ele não age como um fim, sim como o próprio meio de sua manutenção. Eu coloco em perspectiva histórica, então, e eu articulo com a literatura nacional, nesse sentido, a espetacularização urbana, a partir do culturalismo de mercado, né, que, como definido por Arantes, esse culturalismo de mercado atua através de políticas neoliberais nos centros urbanos, a partir da compreensão da cultura enquanto instrumento central das novas gestões urbanas. Nas palavras da autora, a cultura passa a atuar como um empreendimento. Né, quando as próprias administrações das cidades lançam mão da cultura como polo de sinalização para as elites de que se trata de um lugar seguro para morar e fazer negócios. Eu destaco também a incorporação dos discursos da arte na lógica empresarial, como exemplo dessa articulação entre mercado e cultura, né, como criatividade, imaginação, inovação, entre outros. E também a relação com o espaço institucional, visto fomentar uma arte cada vez mais institucionalizada, né, escondida em galerias, em museus fechados, esse novo marketing cultural que é indissociável das relações de avanço do domínio privado sobre o público. Né, e eu aponto nesse sentido o papel da arquitetura e do urbanismo dentro do culturalismo de mercado, né, através de uma linguagem que fomenta e amplia o consumo e as rendas associadas ao espaço, que é cada vez mais dedicado a usos específicos e impessoais. Né, nessa utilização e circulação disciplinada, Palamin, que uma grande referência do meu trabalho, né, ela aponta os grandes centros urbanos como locus privilegiado de ação de espetáculo.
E vale apontar também, né, para o recorte queer do meu trabalho, que a configuração da cidade, ela é feita por e para uma camada padrão de indivíduos. Né, como recorte, eu trabalho com o caráter cis heteronormativo desses indivíduos, em que a ordem heteronormativa ela se beneficia das políticas neoliberais e ela passa por meio de tendências conciliatórias a condicionar políticas culturais, né, conforme os movimentos sociais avançam para alcançar o lucro e manutenção de sua normatividade através de consensos identitários, bem como ditaram o que pode ou não vir a público. Né, então, eu problematizo essa tese da coexistência pacífica entre diferentes identidades, que acaba por destiná-los cada qual ao seu espaço próprio, de convivência com iguais. Então, por exemplo, o conceito de pink money, que se refere ao dinheiro que advém do mercado gay, a partir da atuação empresarial voltada a esse segmento da população, né, com políticas específicas para o alcance desse grupo, que se destaca pelo poder de compra, né, o pink money concentra-se no setor cultural. E, em sua prática, há esse desencontro entre políticas de segurança e inclusão à comunidade queer com políticas voltadas ao lucro sobre esses indivíduos. Né? Então, eu busco discutir alternativas de resistência e eu destaco a apropriação do espaço público através de práticas críticas de arte queer nos centros urbanos, com experimentações que transbordem das instituições para o alcance da rua. Então, eu trabalho inicialmente com as dimensões em que a arte e a cultura se encontram a partir do trabalho de Palamin, que é com base na filosofia do Rancière. Né? Então, destaco o sensível como domínio e solo primeiro de atuação, e a estética e a política enquanto dimensões, a partir das quais se faz a partilha desse sensível. A estética, a partir da distribuição do sensível, ela reorganiza a percepção ao articular através de recortes de tempo e espaço, que está na política enquanto forma de experiência. E no que concerne a relação entre a estética e a política, eu aponto que enquanto a estética configura o que é dizível e o que não é, a política vai configurar o que se pode dizer e quem pode fazê-lo. Então, tal compreensão está de grande importância para o trabalho, visto que é na relação da estética do que é visível e invisível no espaço público, com a política de quem é visto e quem pode ver, que se faz o questionamento central, de quem pode vir a público. Né, a Palamin fala sobre uma dimensão estética da política e não sobre sua estetização, né, no sentido que uma reconfiguração estética não necessariamente significa uma redefinição política. Essa noção é essencial para entender que nem tudo é político e que reconfigurações estéticas elas podem ser utilizadas para reforçar ações já em vigor no consenso, né, o que nos leva ao entendimento da importância de verificar o princípio da igualdade em uma ação política. Que daí o princípio da igualdade ele é tido como um axioma na acepção de Rancière, e a sua verificação, que ele chama de polêmica, né, nos leva a atos intermitentes de resistência, efetuados diante da lógica da desigualdade inerente ao vínculo social. A resistência, ao atuar na distribuição do sensível, ela age enquanto forma de emancipação. Né, o recorte de ação política do trabalho se dá nas políticas de reconhecimento que buscam atualizar o princípio da igualdade a partir das perspectivas de sexualidade e gênero, como parte desse processo de emancipação. E é na intermitência desses atos de resistência que se encontra a defesa desse transbordar, né, esse movimento de práticas críticas de arte, em que a redistribuição do sensível transborda do espaço-tempo privado para o público, que é o espaço no qual cabe. E eu defendo a arte, portanto, enquanto prática crítica como ação política, né, sobre a política enquanto ação, né, eu ressalto novamente a partir de Rancière, que fundada no dano, a política, na acepção adotada por Rancière, tem por força motriz o dissenso, ou desentendimento, pelo qual se busca atualizar o princípio de igualdade entre os implicados. Então, é através dele que se torna possível a quebra de consensos estabelecidos. O dissenso é esse espaço-tempo de ruptura da configuração do sensível consensual espetacular, e é nele que as ações de resistência e políticas de reconhecimento se encontram. Então, o espaço público é reconhecido aqui como locus do conflito, espaço de politização, né, de construção de dissensos, é o espaço-tempo em que surge o sujeito político, que afeta e é afetado pela prática cultural. Conforme destaca Palamin, o sujeito político não existe previamente à ação dissensual e não se mantém após sua efetivação, ele existe enquanto sujeito do dissenso no espaço-tempo de sua duração. Né, então, entende-se que o sujeito político não é uma identidade fixa, e sim uma atuação em um espaço-tempo. Destaco, portanto, que nem todo sujeito é político, visto que o sujeito que possui sua experiência na cidade, conforme uma lógica consensual, não cria fissuras, a partir das quais pode deslocar o sensível, de forma a redistribuí-lo. E daí, então, vem o questionamento, né? Quem, então, cria fissuras ao vir a público? Então, eu trabalho no recorte do sujeito de sexualidade e gênero dissidentes. E, nesse sentido, eu encontro na teoria queer uma possibilidade de articulação, né? O termo queer, ele possui uma denominação anterior de conotação negativa, contra aqueles que rompiam normas de gênero e sexualidade. Ele foi utilizado enquanto teoria pela primeira vez em 1990 por Laurents,
né, que ela fala, a teoria queer e os estudos queer propõem um enfoque não tanto sobre populações específicas, mas sobre os processos de categorização sexual e sua desconstrução. Eu destaco na formação da teoria a contribuição essencial de obras de Foucault e Derrida, né. Foucault, ele destaca como as categorias de gênero, sexualidade e identidade estão inseridas em uma estrutura de poder em nossa sociedade, em que a sexualidade ela é vista como um dispositivo histórico, o qual, a partir do século XVIII, passa a funcionar como uma nova forma de controle do corpo e do desejo na sociedade ocidental, ultrapassando o próprio limite das leis. No que se refere a Derrida, a contribuição dele vem muito, em síntese, a partir da perspectiva metodológica da desconstrução e do conceito de suplementaridade, né. Eu ressalto aqui, abre aspas, que desconstruir é explicitar o jogo entre presença e ausência, e a suplementaridade é o efeito da interpretação, porque oposições binárias são reatualizadas e reforçadas em todo ato de significação, de forma que estamos sempre dentro de uma lógica binária, que toda vez que tentamos quebrar, terminamos por reescrever em suas próprias bases. Fecha aspas. Ou seja, evidencia-se a dicotomia de que identidades dissidentes na sociedade heteronormativa são proibidas, visto fugir do consenso, ao mesmo tempo em que, pela estrutura binária, é importante que elas existam enquanto diferente, o não público, para a manutenção da normatividade enquanto que é permitido, né, o que pode ser público. Ou seja, a dissidência reserva-se somente os espaços privados para que possa falar de si. Outro aspecto importante para a teoria, a partir de Foucault, é entender a naturalização do sexo biológico enquanto resultado de um poder discursivo, que se sustenta a partir da lógica binária, né. Não se trata aqui de negar a existência de uma constituição biológica do corpo, mas de entender que poder discursivo, entender como o poder discursivo transforma o corpo em um corpo sexuado e joga dentro de um binário a partir do qual já existe uma série de linguagens de representação imbuídas. Então, eu destaco essa questão basilar da teoria queer, que é a sexualidade enquanto uma construção social. E, nesse sentido, eu acho legal discutir a concepção de identidade a partir da teoria queer para desconstruir outro conceito bastante cristalizado na literatura, né, que loca determinados sujeitos em determinados espaços, né. Entende-se que a identidade, na teoria, ela não é uma essência, e sim algo contínuo, em movimento. É a quebra dessa noção de mutabilidade da identidade, que deixa livre espaço, inclusive, para a maior complexificação subjetiva dos sujeitos dentro de uma coletividade. Então, ainda sobre identidade, eu acho essencial falar sobre o conceito de performatividade no que se refere à identidade de gênero, conforme discutido por Butler, né, que ela aponta a ideia de uma identidade, como a ideia de uma identidade verdadeira de gênero é uma fabricação a partir de um discurso social que se inscreve sobre os corpos, né. Não se trata de um gênero verdadeiro ou falso, mas produzido. E, posto isso, o sujeito queer, então, eu defendo que ele atua politicamente ao viver o espaço público e realizar uma performance que desafia a normatividade, né. Eu articulo com a defesa da intermitência dos atos de resistência, que enquanto um movimento dissensual, né, que ao repensar as relações entre movimento e urbanidade, é essencial repensar quem se movimenta. E o sujeito queer, ao se movimentar, ele desloca o espaço ao reconfigurar o sensível de modo a atualizar o princípio da igualdade sobre quem pode vir a público. Então, eu defendo a ideia de movimento, visto que a performance de gênero ocorre enquanto repetição. Então, a ação do gênero, na acepção de Butler, ela requer uma performance repetida. E é no próprio movimento de repetição da performance, visto sua fragilidade, que se encontram alternativas de resistência a esse discurso social inscrito nos corpos dos indivíduos. Então, a partir disso, eu tento discutir, né, práticas de resistência, né, que seria essa prática crítica de arte queer no espaço urbano público. Eu acho legal, então, destacar uma acepção de arte que eu utilizo para o trabalho, beleza, que seria essa arte que poderia ser vista como uma forma de ação sensual, de construção de espaços sensuais ou conflituosos, uma possibilidade de explicitação desses conflitos, né, que eu trouxe isso de Brito e Jacques. E a arte de senso, ela se dá, então, enquanto um fenômeno urbano e público, ou seja, a intervenção da arte que atua de forma a reconfigurar o sensível e em prol de atualizar o princípio de igualdade, ela precisa se dar no espaço em que a partilha do sensível diz quem pode e quem não pode falar. E é na relação entre a arte política, na acepção de Rancière, que o elemento que as funde é o dissenso. Então, a arte e política são entendidas nessa comunicação como co-constitutivas uma da outra. Né, e já sobre a sua defesa enquanto uma potência do dissenso, da arte, dá-se a partir da premissa do reconhecimento da arte como locus de experiência. Ou seja, visto o espaço público ser o locus do conflito e a arte o locus da experiência, a experiência do conflito se dá através da mediação da arte. Então, eu trago umas provocações, assim, teóricas mesmo, na ideia de pensar o espaço urbano, então, como um canteiro experimental queer. E, a partir disso, eu trabalho bastante com o conceito de corpografias, de Brito e Jacques,
como forma de analisar as relações existentes entre sujeito e espaço público através da mediação da arte, né? Eu destaco aqui a definição delas, né, como uma cartografia corporal, parte da hipótese de que a experiência urbana fica inscrita em diversas escalas de temporalidade no próprio corpo daquele que a experimenta. E dessa forma também o define, mesmo que involuntariamente. Então, entende-se que não apenas nós somos marcados pelo espaço, mas que esse também fica por nós marcado. Então, a definição nesse corpo, mesmo que involuntária, é um aspecto central da arte de senso queer, visto que a partir do encontro com o diferente, que determinado sujeito vai ser representado, há possibilidades diversas em sua experiência urbana. Então, faz-se essencial em perceber que esse encontro ele se dá no cotidiano da vida pública. A importância da ocorrência na definição e compreensão do eu para este corpo se constrói a partir dessas relações com o outro. O encontro com o que se põe como diferente é o que possibilita o sujeito enxergar e entender outras formas de ser e existir, e, portanto, também compreender essas formas de ser e existir. Né? Entende-se, portanto, a arena pública como esse espaço de coadaptação. E nesse sentido de configuração mútua, eu destaco a memória urbana enquanto parte da corpografia, né? Visto que a experiência no espaço público, uma vez que vivida de forma não espetacular, sobrevive a esse processo nos corpos daqueles sujeitos que as experimentaram, através de um encontro de sensual. E nessa reconfiguração constante do cotidiano, eu destaco dois conceitos da bibliografia, que seriam ininterrupção e involuntariedade. Né, entendido o processo ininterrupto do discurso espetacular, a resistência a esse, a partir da igualdade como princípio primeiro, precisa ocorrer de forma também constante, né, não como um processo frenético e seguido, mas como um florescer de práticas de resistência pelo espaço em seu uso cotidiano. E já a involuntariedade classifica-se na importância de entender que, enquanto campo disciplinar, a experiência da cidade real no cotidiano pode ser estimulada, mas ela não pode ser imposta. Então, eu busco essas formas de articulação de pequenas resistências na coletividade, né, que é somente através dessa articulação que tais encontros dissensuais tornam possível o revolver do solo social e que a arte se torna efetiva enquanto ação política de repartição do sensível. Eu parto dessa premissa da coletividade como potencial de transformação. E eu defendo, então, o conceito de reverberação, que eu apresentava no meu trabalho de conclusão de curso, que se constrói a partir dessa série de experiências urbanas que ficam marcadas no indivíduo e na cidade, e que a partir dessas surgem novas experiências em um processo de instâncias de ação que se referem a ações que antecedem. Nesse sentido, é um processo que busca garantir a ocorrência do transbordar dessa série de práticas artísticas queer e sensuais no espaço comum, que através da memória urbana, involuntária e ininterrupta, vão reverberar nos sujeitos que as tiveram enquanto experiência. E eu trabalho, portanto, com a ideia de que a partir dessa quebra de um consenso, abre-se o caminho para novas quebras. Né? A reverberação ela atua enquanto movimento, é um fenômeno de articulação entre arte de senso e planejamento urbano. Não é a garantia de que algo vai acontecer, mas a possibilidade e estímulo de que possa acontecer. Entende-se que a reverberação é uma nomenclatura de um novo nexo de sentido a esse cenário de movimento, né, aqui defendido enquanto uma ação política e que contrapõe-se ao movimento de circulação disciplinada, casa e trabalho, por exemplo. Né, eu destaco aqui a frase de Lepec, né, que a política seria uma intervenção no fluxo de movimento e nas suas representações. Então, de forma geral, eu diria que esse conceito proposto se articula com a fundamentação teórica, no entendimento de que, e daí agora eu abro aspas de fala a mim, que o que se visualiza com base nessa concepção é a defesa da democracia entendida como revolver constante do solo social, por meio de uma complexa presença de múltiplas cenas dissensuais. E a partir disso, eu sei que daí não vai dar tempo, né, mas o que eu propus um pouco no meu trabalho de conclusão de curso e que eu acho interessante abrir para discussão, são essas intervenções artísticas, esses projetos e políticas públicas que, digamos, comprovam, que trazem essa praxis da discussão teórica. Então, que nem eu digo a própria arte drag, enquanto paródia de gênero, quando a gente fala do conceito de identidade, performatividade. Eu falo do projeto Transcidadania em São Paulo, então, tipo, as políticas públicas que garantem a ocupação desses corpos que são marginalizados. Eu gosto de falar do Walking Holding, que é da Rosana Cadê, uma performance escocesa, que ela faz pessoas andarem, digamos, uma pessoa padrão, andar com uma pessoa que seria à margem, uma pessoa queer, por exemplo, não heteronormativa, e faz essas pessoas andarem de mão dada na rua. Então, como esse gesto de intimidade, para a pessoa que é vista padrão, ela consegue, assim, durante aquela performance, perceber como ela é encarada, como ela é olhada, uma experiência que antes ela não tinha no espaço público, e ela só passa a ter quando ela dá as mãos para uma pessoa
que não se encaixa dentro desses padrões, né? Então, eu trago também a revolta do Stonewall, como essa ideia de memória urbana. Eu trago o projeto Umbral, que aconteceu no metrô de Barcelona, que era uma série de intervenções de denúncia colocadas no metrô. Então, essa ideia de inserção de uma arte dentro de um espaço de movimento. E daí, no sentido contrário, eu também acho interessante trazer as inserções em circuitos ideológicos, né? O projeto Coca-Cola e o projeto Cédula do Cildo Meirelles, que daí essa arte em movimento, né, digamos, uma seria arte parada, um lugar em movimento, e aqui seria arte em movimento em um lugar imóvel, assim, mas essas perspectivas entre movimento e arte, né, de uma certa curadoria urbana. E, enfim, tinha alguns outros projetos também, mas de forma geral era isso, assim, trazer essas provocações teóricas né, pensar, tipo, referências e projetos que comprovam, que trazem, que mostram na prática, né, o que essa teoria tenta provocar. Seria isso. Espero não ter precisado muito de tempo. Tá ótimo. Deu 19, quase 20 minutos, tá ótimo. E, bom, aí também pedi para a Natália anotar se tiver alguma questão, né, a fala do Matheus. E aí eu peço licença que agora eu vou apresentar, vou começar a apresentação. Também vou colocar aqui no cronômetro, deixa eu pôr aqui, também para não passar muito do tempo. Então, vou compartilhar aqui uma tela. Com licença. Vocês conseguem ver minha tela? Acho que está abrindo, né? Tô conseguindo, aham. Eu vou pôr aqui a tela com apresentação. Pronto. Bom, aí qualquer coisa, por favor, vocês me falam se não estiver passando. Então, vou começar. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação narrando um pouquinho essas imagens do filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, que é de 1987. Né? Então, a primeira cena, né, que é essa à esquerda, que é de um velho senhor, né, ele olha em torno, né, e fala, eu não encontro a Poste Maderplatz, caminhando aí ao lado do Muro de Berlim. E aí, esse outro homem que está ao lado do senhor com a mão no ombro dele, né, ele é um anjo e ele é capaz de escutar os pensamentos desse senhor e tenta consolar, né, mas só que o senhor segue procurando, né, em busca desse lugar que ele não encontra, e aí ele continua pensando, né, era um lugar, era cheio de vida, aqui tinha bondes, tinha um ônibus que eram puxados por cavalos, né, tinha a loja tal, mas de repente surgiram as bandeiras, e aqui o lugar ficou cheio delas, e essas pessoas, elas não eram mais simpáticas. Então, o que se vê aí ao fundo, né, é o que restou da praça da Poste Maderplatz, em Berlim, que foi dividida em duas pelo muro que separava leste e oeste da cidade. E, apesar desse campo arrasado pela guerra, o velho senhor segue sua busca, né, não desistirei até encontrar a Poste Maderplatz. Então, essa é a cena, a imagem, né, que eu gostaria de começar a conversa com vocês aqui. Ela retoma essa ideia, esse sentimento, essa memória da queda do muro, que é a queda do muro de Berlim em 1989, né, e do comunismo na Europa. Ela traz essa ideia do muro e da Alemanha que estava se reunificando, né, entre o lado oriental e o ocidental. Porque essa praça, né, a Poste Maderplatz, ela passou a ser uma representação da cidade reunificada não só como um espaço físico, mas também, principalmente, por um espaço simbólico que ia ligar essas duas Alemanhas separadas, então, pelo muro. Então, esse local ele foi um dos pontos mais importantes quando foi feito um amplo projeto de reestruturação urbana para a nova capital alemã,
que contou com diversas propostas, né, e uma série de concursos urbanísticos a partir de 1987 para requalificar, né, na falta de uma palavra melhor, essa área. Mas o que significa reconstruir essa Berlim e redesenhar essa praça, né, nos anos 90? Que imagem que deveria ser criada com essa reforma, com esse redesenho, né, com esses projetos todos que foram apresentados na época pelos arquitetos mais famosos do mundo? E então seria a antiga Berlim desse senhor, né, desse velho contador de histórias, ou seria uma nova Berlim, uma Berlim capital de um país que deveria ser inserido no novo capitalismo globalizado? Então, para o Paulo Tavares, que ele escreveu um artigo Arquitetura e Esquizofrenia, a pergunta onde está Postmodernplatz foi a principal questão colocada pela sociedade, pela política, né, também pelo mercado, né, para arquitetura e urbanismo naquele momento, né, colocando essa responsabilidade, né, sobre arquitetura e urbanismo. Aqui nas imagens, né, não sei se vocês já viram, já conhecem esse trabalho desse artista, né, do Michel Wesley. Ele ficou durante alguns anos, né, deixou a câmera dele captando as imagens dessa reconstrução da praça, e isso foi se criando layers, né, esses layers de várias ações que foram acontecendo durante 3 anos, né, então ele foi tentando captar em forma de imagem essa memória do que estaria se tornando essa praça que já foi, né, ou que seria. E aqui uma outra imagem, né, outro tipo de imagem muito mais vendível, vamos dizer assim, né, de uma praça, do que virou a praça, né, porque, como diz a Auxiliar antes, né, no artigo Berlim Reconquistada, Falsa Mistura e Outras Miragens, tendo que responder às demandas de representação do Estado alemão reunificado de um lado, e do outro, dos empreendedores dos projetos, corporações multinacionais do capitalismo de ponta, como, por exemplo, a Sony, né, que é quem construiu esse espaço, né, a Sony Corporation, da imagem. Então, os projetos, eles acabaram apresentando 2 variantes, né, ou eles seguiam os padrões morfológicos da Berlim tradicional, que não existia mais, ou eles buscavam construir a imagem high-tech de uma Berlim que não existia ainda, né. Então, para a Ortília é uma falsa oposição, pois tanto de um lado quanto de outro, o objetivo era o urbanismo dos megacomplexos de entretenimento e consumo. Aí aqui eu trago uma imagem para vocês de uma Berlim que também acontecia naquele momento, né, de uma Berlim que estava acontecendo atrás desse pano de fundo dos grandes projetos arquitetônicos, né. Então, ele é uma transformação urbanística de outra ordem, que não apontava para a vitória do capitalismo, mas que era um desvio nesse sistema globalizado, vamos dizer assim. Como que mostra, né, um artigo que chama Edifícios Ocupados em Berlim, de 1990 a 2006, que foi escrito pela Paula Santoro, Renato Cimbalista e a Paula Polini. A Paula e o Renato são professores da FAO, né? Com a queda do Muro de Berlim, cresceu muito o número de jovens que ocuparam os edifícios abandonados e construíram nesses locais comunidades à sua imagem. Salas e cozinhas coletivas, cafés e bares autogeridos, ateliê de artista, pátios ocupados com móveis, cinema, etc. E essas ocupações, elas eram resistência ao capitalismo e um desejo de manutenção da vida em cooperação e não competição, conforme a nova cartilha neoliberal estava sendo, né, implantada em Berlim. Então, esse prédio é um exemplo que permaneceu aí, continua existindo, né, resistindo a esses processos. Aí, aqui, trocando a imagem, no entanto, Berlim, ele
Entanto, em Berlim, me perdi. As ocupações de edifícios não eram um fenômeno novo em Berlim. Na década de 70, início da de 80, muitos edifícios haviam sido ocupados, então muito antes aí da queda do muro. Só que em diversos bairros da Alemanha Ocidental. Mas numa lei que foi batizada de Berliner Lin, acompanhada de políticas repressivas, ela acabou impossibilitando novas ocupações. Mas nos meses entre a queda do muro e a declaração da unificação do Estado alemão, ocorreu um momento de alta incerteza na gestão de Berlim Oriental, incluindo indefinição em relação à propriedade e à gestão do patrimônio imobiliário vacante na cidade. Isso acabou possibilitando diferentes formas de vida comunitária, como projetos culturais e artísticos, que foram desvios ao processo existente de incorporação e normalização de territórios pautados pelo urbanismo dos megacomplexos de entretenimento e consumo de Berlim, em processo de reunificação. E aí, aqui, dando um salto, né, de Berlim para São Paulo, por que esse salto, né? Porque o meu interesse por essas ocupações de Berlim, né, que possibilitaram formas de vida comunitária, vem como um desdobramento da minha tese de doutorado em forma de um pós-doc. Então, meu objetivo é pesquisar sobre relações possíveis entre essas ocupações de Berlim e o que viviam os grupos aqui brasileiros que eu estudei, que foram também criar um paralelismo entre as modificações urbanas de São Paulo com as de Berlim. Então, esses grupos que eu pesquisei no doutorado, no mestrado e no doutorado, né, eles são grupos de arte independente que eles atuaram entre o final da década de 70 e início da de 80. E eles também se organizavam em uma forma comunitária que não implicava apenas participar dos processos de criação coletiva, mas compartilhar e conviver. Fizeram parte desses movimentos os grupos Veja Sem Passaporte, 3 De Magrela, Gestos, Ateliê Mães de Janaína e Manga Rosa. Eles atuaram durante a ditadura militar por meio de intervenções artísticas que buscavam a interação com o público e com o espaço urbano. Então, esses artistas, eles se apropriaram de pontos da cidade com ações lúdicas e participativas a contrapelo das intervenções militares, que eram pautadas pelo uso funcional da cidade e pelo autoritarismo. E as intervenções, né, dos militares, como a gente pode ver na imagem, elas desconfiguraram o tecido urbano. E talvez essa imagem da Praça da Sé demolida, né, nos anos 70, né, na década de 70, lembre um pouco a da Potsdamer Platz de Berlim, também destruída pela guerra, né? Então, ao lado tem a Praça da Sé também cercada aí por muros. Então, que quebra é essa, né? Tem até uma música do Adoniran Barbosa que fala justamente sobre a Praça da Sé, sobre ele chegar na Praça da Sé e não reconhecer mais, que agora a Praça da Sé era a Madame Estação Sé, era outra praça, não era mais a praça que o Adoniran Barbosa conhecia. Então, assim como aquele velho senhor contador de histórias de Berlim. Que destruição foi essa, né, no espaço público, num espaço que é o centro cívico da cidade, né, porque a Praça da Sé, ela marca ali o início, né, de todas as medições da cidade, né, o marco zero da cidade de São Paulo é a Praça da Sé. Então, a ditadura vir e destruir a praça toda, isso é muito simbólico no sentido fenomenológico da construção do espaço, né, de como eles se apropriaram daquele lugar. E ao lado, né, é uma intervenção urbana do 3+3, que chama Ensacamento, que mostra esses artistas que saíram pela cidade, né, numa noite no meio da ditadura, ensacando essas estátuas, né, várias estátuas. E aqui uma contraposição, né, entre, aí usando os termos do Henri Lefebvre, né, que é uma contraposição entre o espaço dominado pela ditadura militar e esse espaço, quando foi aberto e reinaugurado, foi reapropriado ou apropriado, né, pelos artistas independentes que criaram
um grande evento na praça, né, que chamou evento Fim de Década. E com essas manifestações artísticas, os grupos, eles se apropriaram da cidade, expandiram a ideia tradicional da arte como uma forma de representação e contemplação, levando as produções à cidade, incorporando propostas em que o espectador se torna um participante, porque essa apropriação, o evento Fim de Década, ele foi logo que a praça inaugurou, né, em 79, quando a ditadura inaugurou a praça, e os artistas foram lá e fizeram essa ocupação, e tiveram várias atividades com o público. Os artistas, na verdade, eles não faziam as ações, eles só propunham para o público, e o público é que fazia, né, eles que compartilhavam, partilhavam, né, o sensível ali, aí para usar um termo do Rancière, e para dizer que nem tendo deixado a praça fechada durante tanto tempo, né, ela continuava sendo o centro cívico, né, da cidade de São Paulo. Então, é algo bem diferente, também em conversa com esses artistas, né, que hoje, por exemplo, o Mário Ramiro é professor da ECA, que é um dos integrantes do 3+3, né, ele fala que é algo bem diferente da maioria das intervenções artísticas atuais, que se concentram, às vezes, em museus, galerias, ou tem alguma conexão, né, com o mercado da arte, e ali ele fala que era um exercício de apropriação da cidade, né, de relação com o espaço, né, tinha toda essa questão envolvida. Então, no doutorado, eu tentei relacionar essas duas questões, né, como a cidade ia sendo produzida pelo poder público e como os artistas, né, pelo poder público no sentido a ditadura ali, né, naquele momento, e como os artistas iam interferindo nessa produção do espaço com as intervenções deles. Porque a ditadura, ela impôs diversas barreiras, né, no espaço físico, como reformas que tentavam controlar o uso da cidade pelas pessoas, né, como eu falei agora da Praça da Sé, mas houveram outros espaços, né, no doutorado eu trago, aqui não dá tempo de falar dos outros, né, então eu trouxe a Praça da Sé aqui, principalmente porque ela era um lugar muito ativo politicamente, e o Mário Ramiro, ele fala disso, né, ele fala que o objetivo da reforma foi neutralizar esse local potente que era a Praça da Sé. Isso limitou os encontros, né, das pessoas, né, e o evento Fim de Década foi isso, foi retomar essa ideia de encontro, tendo em vista que, durante a ditadura, se 5 pessoas se juntavam em grupo, já era um motivo para a polícia ir perguntar o motivo daquilo, né, então isso foi uma ruptura, uma fissura, ou um desvio também, para usar um termo do Lefebvre. Então, aqui mais algumas imagens, né, do ensacamento. Então, eu acho que o importante para, já fazendo um fechamento, né, para a gente ficar no tempo, é importante para dar a ideia de dar voz para as comunidades, como as de Berlim, ou os grupos aqui de São Paulo, né, que mesmo durante os duros momentos de exceção política, mostraram outras formas de uso do espaço, né, outras formas de se reunir, outras formas de existência, né, de permanência na cidade, porque a cidade é o espaço do conflito, da diferença, da alteridade, é o lugar da convivência que gera a oportunidade de conhecer o outro, que também habita e produz o espaço da cidade. E, então, acho que seria mais ou menos isso, né, a ideia de trazer também essa estética do lixo, né, para dizer um termo das vanguardas artísticas brasileiras, né, que queria finalizar, né, com essa imagem do 3+3, da estética do lixo, que vai totalmente contra também a ideologia organizada, higienizada, né, do progresso, esse progresso outro, né, que não é o progresso de todos, né, mas, então, seria meio essa ideia para fechar aqui a minha apresentação. Então, para ficar no tempo certinho, vou parar aqui o compartilhamento.
Então, obrigada, gente. Agora volto à situação de mediação. Estou com dupla personalidade aqui. Então, acho que a gente pode abrir uma rodada de perguntas, né? O que vocês acham? Vocês teriam alguma... A Natália, o Matheus, vocês têm alguma pergunta entre vocês, ou para mim, ou podem ficar à vontade agora para se manifestar. Eu não formulei nenhuma pergunta específica, assim, dentro das apresentações. Digamos, só considerações, assim, vendo relação dos trabalhos, mas nenhuma pergunta. Se quiser falar alguma consideração, alguma relação, se quiser falar um pouquinho, também fica à vontade. Não sei se a Natália quer primeiro fazer alguma pergunta. Não. Eu achei interessante... Acho que eu te cortei, desculpa. Não, pode falar, fica à vontade. Tá. Não. Pode falar, Matheus. Né, que nem quando a Natália trouxe o conceito de heterotopia, né? E eu também trabalho um pouco a ideia desses espaços, essa questão muito mais provisória, né, do que fixa, que acontece com a intervenção da arte, enfim, dentro da experiência urbana. Eu fiquei pensando também as intervenções que você trouxe, e no sentido que, às vezes, eu também trabalho a ideia da memória urbana, e essas intervenções que você trouxe na época da ditadura, então, como elas iam acontecendo, essa relação com o espaço público, né, como o espaço público, ele é, digamos, é uma questão tão essencial nesse sentido, quando a gente discute a intervenção de uma prática de arte crítica, digamos que, eu não gosto da ideia da palavra efetividade, né, parece tão, não sei, parece tão, uma palavra tão linear, mas, assim, no sentido de ter, assim, um efeito sobre o espaço, né, de não ser uma arte, assim, institucionalizada ou dentro de um museu, que, principalmente ali, que nem no contexto de ditadura, ou mesmo ali na época de Berlim, que você faz os paralelos, enfim, a importância de ela estar no público, de como essa fissura parte do espaço público, né, desse espaço comum, então, onde são criados esses espaços outros, né, então, enfim, achei que eu fiquei pensando, né, quando eu vi os trabalhos que iam ter, eu fiquei pensando, eu tô curioso para entender quais as conexões, assim, e achei que para mim ficou bem nítido como eles caminham em alguns sentidos comuns, assim. Sim, eu acho que a gente está em casa aqui, né? Acho que a gente trabalha, eu ouvindo vocês falando, assim, eu achei que a gente trabalha com os mesmos autores, assim, né? A gente conversa, tem a conversa ali com a mesma bibliografia, então eu falo que aqui não tem dissenso, né? Aqui a gente está no consenso, né? Fica fácil assim conversar, né? Porque acho que a gente tem as mesmas leituras, assim. Eu me senti muito acolhida com a apresentação de vocês, assim. Me senti em casa mesmo. Foi muito confortável ouvir vocês falando. Inclusive, vocês fizeram uma apresentação muito teórica, né? Muito embasada. Vocês fizeram um malabarismo aí no espaço-tempo, porque eu sou uma pessoa lenta, eu demoro muito para falar de cada. Aí eu falei, não, eu vou falar a partir das intervenções, porque é tão complicado, né? Gerenciar tantas informações, né? Porque são autores muito interessantes, né? Dá para a gente ficar muito tempo conversando sobre cada autor, né? Então é difícil organizar as ideias, né? Como o Matheus falou, né? Por isso que eu até escrevo também para eu ler, porque senão minha cabeça vai longe, né? Ficar aqui 2 horas falando só sobre esse espaço do Foucault, né? Da cama dos pais, né? De você estar ali na heterotopia, como acho que tem muito a ver também com essas ocupações, né? Como tanto nos edifícios, né? Quanto na Praça da Sé, é uma criação ali de outro espaço-tempo numa barbárie, né? No meio de uma ditadura ou no meio de uma reunificação totalmente mercantilizada ali, né, de Berlim, você criar esses espaços de convivência que são totalmente contrários àquela produção dominante, né, do espaço dominante. Assim. Então, é muito interessante mesmo. Acho que os 3 trabalhos se articulam muito, né, as 3 apresentações dentro da bibliografia, né?
a Natália falar, eu cortei a Natália, foi isso que aconteceu? Não, imagina. Eu ia dizer que eu fiquei muito contente e me senti também muito em casa, porque, de fato, tem alguns pontos de proximidade entre o que a gente estava falando. A gente consegue encontrar em algumas noções algo que circula também nos trabalhos de vocês, né? E eu achei muito interessante porque eu pude ver também, observar, que há pelo menos um peso muito grande da relação entre estética e política, né? Sobretudo nesse período contemporâneo, né? E eu percebi isso na apresentação de vocês, quer dizer, de pensar espaços como espaços de oposição, ou espaços de resistência, mas talvez eu esteja falando de forma muito simplificada, me perdoe, mas eu, assim, claro, vejo isso ancorada nesses autores, né, que também estão pensando na relação entre estética e política, o Foucault, o Rancière também. O Rancière tem uma expressão que vocês leitores, não deve ser novidade para vocês leitores do Rancière, que é a polifonia do anônimo, né, que no sentido de caber ao artista, de dar voz ou visibilidade para aqueles que não estão nessas posições de privilégio e que não conseguem, e o artista caberia ao artista fazer isso por meio da arte, que não conseguem participar desse espaço de dissenso, ou de conflitualidade. E eu achei muito interessante, porque também é uma chave interpretativa que consigo ver também um certo traço no trabalho de vocês. É muito interessante, muito interessante. Eu gostei demais. Foi muito bem fundamentada a apresentação de vocês. Eu gostei muito, muito, muito. E vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Que eu queria muito também... Eu fui anotando pontos da fala de vocês, e eu gostei muito da... Gente, desculpa o barulho, porque eu moro no centro, então é o caos a minha casa, assim, é muito barulho. Então, eu gostei muito do termo que o Matheus trouxe, né, da ideia de transbordar, né? Eu achei muito bonito esse conceito, e eu achei que, não sei, assim, pareceu forte na sua fala, assim, eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, assim. Você pode falar um pouco. O título do meu TCC, né, que eu fiz com o Paolo, era o Transbordar Queer, como jeito de fazer cidade. Esse era o título principal, né, daí tinha um subtítulo que era uma pergunta, mas, assim, o principal era esse, o Transbordar Queer como jeito de fazer cidade. E era algo que eu e o Paulo, a gente conversava bastante, assim, essa ideia do transbordamento, não entrou muito nessa apresentação, mas outra bibliografia que a gente discutia bastante era Walkscapes, do Carreri. Sim, então, a gente também vinha numa ideia da deriva, ali do Dada, enfim, dessas discussões da arte, de tu trazer para a rua, de tu ficar ali em náufrago, então, às vezes, até uns termos um pouco náuticos, né, que eles faziam essas metáforas. Então, o próprio Debord, né, com algum das metagrafias dele. Então, a gente tentou trabalhar muito com essa ideia do transbordar mesmo. Foi bem interessante que numa etapa final do trabalho, eu entrevistei uma produtora cultural ali de Florianópolis, a Bafo Cultural. Eu diria que, assim, eles são a produtora cultural que mais intervém no espaço atualmente com questões de arte queer, assim. E foi um papo muito gostoso, assim, e fez muito sentido para mim o uso do transbordar, porque eu percebia nas falas deles como, tipo, as intervenções deles, que eles consideram que eles tiveram mais resultado, mais impacto, mais incômodo, né, que causou mais dissenso, foram exatamente essas que vieram com tudo no espaço público, às vezes sem aviso. Então, eu gosto bastante da palavra transbordar, assim, para mim ela realmente faz muito, muito sentido. Eu até gosto, aí é mais, eu nem coloquei no trabalho, porque daí já seria um pouco metafórico demais, mas eu gosto de enxergar, tipo, quando a gente entra no âmbito de uma utopia, né, de uma nova coletividade possível, eu gosto muito de pensar na ideia de um arquipélago,
Uhum. Eu já penso no náutico, no transbordar, e o Carreri fala do arquipélago, né? Então eu penso Uhum. muito, assim, em momentos de otimismo, quando eu tô pensando em um futuro, eu gosto de pensar muito nessa ideia do arquipélago, assim, tipo um transbordar contínuo. Então, enfim, é realmente uma expressão que para mim tem muito carinho. E foi muito forte, assim, eu senti você tive essa percepção na sua fala, assim, de que esse transbordar do corpo, né, para o espaço, assim, enquanto não cabe, né, o que não cabe mais dentro tem que estar fora, né, achei bem bonita essa conexão, e eu achei muito legal como você relaciona a produção do espaço, né, com esse corpo que está ali, que está mostrando que eu existo, né, dessa performance de andar de mão dadas, né, achei muito interessante, eu lembrei muito de um festival que, não sei se você já ouviu falar, que tem um grupo de artistas do Ceará, que o Eduardo Bruno, um pessoal que faz várias intervenções no espaço da cidade também, e aí depois, se quiser, eu compartilho com você também o trabalho deles, e até a gente fez várias disciplinas juntos na ECA, e eles organizaram um festival de performance urbana lá no Ceará, né? E eu fui para lá também para ajudar, né, na organização e tal. E acho que você vai gostar bastante do trabalho dele, assim, tem tudo a ver, também faz tem vários artistas lá que vão também com essa questão, né, do corpo queer, né, do espaço público da cidade, também muito da questão do corpo feminino na cidade, e como ele afeta os outros, de que forma cada corpo afeta, né, teve uma intervenção muito bonita de uma artista que caminhou no centro, né, da cidade de Fortaleza, né, e ela foi andando, ela é negra e foi andando com vestido e cortando o vestido, né? Cortando o vestido dela, entregando pedaços desses vestidos escritos sobre violência, né? Contra o corpo feminino, assim, negro, né? E as pessoas foram ficando nervosas com ela, assim, foram ficando bravas, as pessoas vários homens vieram e ficaram mexendo com ela e tal. E como aquilo foi muito forte, assim, para a gente presenciar, né? E até que a gente interviu alguns momentos, né? Tinha vontade de ir lá, né? De confrontar aqueles homens. Então foi muito forte. Mas depois, se você se interessar, compartilha também, se a Natália se interessar. Eu acho muito legal também a gente criar essa rede, né? Porque o Brasil é muito grande, às vezes a gente fica muito também só focando no centro, né? Ou na cidade que a gente conhece ou habita, né? Mas o Brasil são muitos, né? Muito interessante, assim. Eu acho que, bom, e a Natália, eu também queria dizer que eu gostei muito também da fala, né? Da sua fala, e eu gostei muito que a Natália falou sobre a questão que a heterotopia ela é diferente da utopia, no sentido de que ela não projeta um espaço perfeito, porque eu acho que, como eu venho da arquitetura, né, a gente tem muito essa ideia da modernidade quanto o homem ideal, né? Então, era o homem ideal e o espaço totalmente projetado para esse homem ideal que não existe, né? Que, na verdade, é o oposto, né, que a gente pensa nessa questão do dissenso, né, que é como a gente viver em sociedade de forma dissensual, né. Então, não sei se a Natália quer falar um pouquinho também sobre isso, sobre essa questão da diferença entre a utopia e a heterotopia, assim, eu achei também muito legal essa sua fala, que você conseguiu sintetizar, assim, muito, que a heterotopia não é a cidade, não é o projetado, né, para o ideal, para o perfeito, né, mas é convivência ali, não sei. Tem esse sentido mesmo que você estava trazendo agora. Eu gosto muito do conceito de heterotopia, porque é um tipo de operador que nos permite pensar e conceber, não mais na chave de utopias, de projetos futuros, ou de projetos idealizantes,
mas lugares e espaços efetivamente localizáveis, né? Que pode ser qualquer um. Foucault já dá uma pista. Não há muito, digamos assim, não precisa ser algo institucional ou enfim, eu acho que quando eu trago esse conceito, também porque me ajuda a ver também e a compreender esses outros espaços que os artistas estão pensando, né? Então, não necessariamente na chave do Foucault, eles podem estar pensando em inúmeras coisas, né? Mas eu acho muito interessante porque também nos permite pensar e pensar no sentido de quais são os nossos outros espaços, né? E se a gente de fato está habitando esses outros espaços, né? Esses espaços que transfiguram a realidade e se opõem a ela, né? Em que a gente pode se deslocar para outros mundos possíveis, em que a gente pode experienciar outras figuras de tempo, em que não é o tempo do relógio ou do calendário ou do capitalismo, né? Enfim, nossa, é um conceito assim belíssimo, né? Belíssimo. Eu tenho um Foucault, de certo modo, é um autor muito querido. Sim, eu também sou suspeita para falar. E aí, vocês teriam mais alguma consideração a fazer? Mais algum? Senão a gente dá por encerrada essa fala, se tiver todo mundo satisfeito com a conversa. Acho que não tem nenhuma consideração a mais, né? Além do que vocês já falaram, me senti muito acolhido, foi muito bom. E daí depois eu não sei se eu posso te mandar um e-mail com aquele que você... Claro. Ah, tá. Que eu lembro que você enviou um e-mail ontem, né? Sim, Então tá, eu sim. tenho teu e-mail para... Fica à vontade, a gente vai trocando aí também considerações e partilhando aí também nossos escritos, e é muito bom, né, ter essa compartilhar. Uhum. Então a gente queria agradecer, né, primeiro pela inscrição de vocês, né, agradecer pela troca, pela partilha, agradecer também aos organizadores do seminário, principalmente ao professor Fabrini, né, que é um querido, né, não tem nem palavras para dizer o quanto o professor Fabrini, ele faz parte aí do meu percurso acadêmico, né, e o grupo também de estética contemporânea aí desde o primeiro seminário, acompanhando, então são muitos seminários aí que nos torna, assim, mais ricos, né, do ponto de vista do que importa, que é ser humanos, né. Então, acho que é isso, gente, agradeço, obrigada mesmo, e aí eu finalizo, então, a gravação, peço licença aqui para finalizar, vamos esperar aí só um minutinho, eu vou parar aqui a gravação, pronto, não estamos mais, estamos gravando ainda? Acho que sim, aqui tá Parar. aparecendo o REC. Parar.